meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito, mas muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Sempre. Esse é o meu mantra, você que está do outro lado já sabe, né? Eu vou estar agradecendo a permissão que você está me dando de entrar agora no seu espaço, de estar compartilhando esse momento com você. Eu sou eternamente grata, viu? Sabe, né? Ó, estamos juntas. Olha só, hoje nós vamos falar de um tema. Primeiro, que é muito capcioso falar sobre isso, e eu já até gostaria de deixar claro que aqui não é um lugar, não vem de um lugar de julgamento, né? Aqui é um olhar de pontos de vista, e que não necessariamente serão todos iguais, mas que cabe sempre o respeito, né? Eu acho que devemos partir desse caminho, né? Porque alguns levam para o lado do sarcasmo, outros do julgamento, outros de uma forma, outros de outra, e tá tudo bem, todo mundo tem direito de ter a sua opinião e tá tudo certo. Só que aqui nesse lugar, nada vem do lugar do preconceito e do julgamento, beleza? É sobre isso. E eu não vou ficar me estendendo muito, porque nós temos hoje aqui uma roda de bate-papo com pessoas muito bacanas, que elas estarão se apresentando, e eu quero que você se sinta aqui, junto com a gente, tá bom? Que você faça parte dessa roda, desse bate-papo, e que a nossa troca seja bem fluida e muito bacana, beleza? Porque, ó, feito de coração pra você. Bora lá. Aqui ao meu lado temos uma pessoinha que eu amo muito, que já é conhecida nossa aqui, minha figurinha, e sempre vai estar aqui comigo, viu, gente? Se eu puder, sempre vou trazer comigo. Aqui, Aninha, querida! Fala aí de você, mulher. Tô bem, você. Vai começar comigo, então? Bora. Bora lá. Meu nome é Ana Paula, eu atualmente atuo como advogada, como facilitadora em constelações familiares e como terapeuta de renascimento. E hoje estou aqui a convite dessa querida, e aqui com duas pessoas que eu já vi que são incríveis, que eu vou ter muito que ouvir e aprender aqui hoje com eles, para falarmos sobre as bonecas Reborn. É isso? Isso. Eu não chamo de bebê, porque bebê... Eu também não. Essa é uma colocação bonecas que eu faço, porque bebê remete a um ser humano. Então, hoje nós estaremos exatamente falando sobre isso, os bonecos reborns. E aqui eu tenho um queridão também, que já participou conosco e que sempre que possível vai estar aqui comigo, que é o Edu. Edu, seja bem-vinda! Oi, Edi, é sempre um prazer estarmos juntos. Agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade, né? Eu acho que é sempre importante falar de questões atuais, que estão aí basicamente levantando muitas questões sociais, né? A gente não sabe se esse tema ainda é uma questão social ampla ou se ainda é tão pontual quanto tem parecido. Mas, de qualquer jeito, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre bom, né? Pessoas maravilhosas, e vamos tentar trazer algumas ideias aí para reflexões. E aqui temos uma convidada nova, que é a Cris. Prazer, mulher, de você estar aqui. Prazer, linda. Gente, olha os olhos dessa mulher, né? Olha a elegância, gente. Né? Eu vou até tentar falar mais assim, porque ela é toda, né, gente? É outro nível aqui, né? É uma querida que está aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Se apresenta aí para o nosso público. A minha jornada é um tanto quanto peculiar, né? Eu acho que, como de todos nós, é muito particular. Eu comecei a minha vida, a minha formação profissional em Química. Em Química? Em Química. E quando eu estava próximo de me formar em Engenharia, olhei e falei assim, será? Larguei tudo. E fui para o chamamento de alma, que era o humano. Então, a formação com o humano foi acontecendo de diversas maneiras, com muita busca pessoal. Então, eu posso dizer que uma jornada pessoal me encaminhou para o profissional, e não ao contrário. Uma necessidade, questões, dúvidas, foi me direcionando para o que me profissionalizou. Então, eu tento estar aberta
para seguir além do conhecido, do formatizado, do estabelecido, porque o humano evolui. Nosso desafio é a caminhada. Então, eu tento facilitar a minha caminhada e a do outro. Eu acho que é basicamente isso. Que linda, né? Que querida. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui, né, gente? Porque, na verdade, eu acredito hoje que o mundo ele está passando por uma grande transformação, né? E nós vivemos num mundo de dualidades, né? Tipo, bem e o mal, dia e noite. Então, tem o lado positivo e o negativo de todas essas transformações que o mundo vem passando de um tempo para cá e que vão continuar acontecendo, né? Isso faz parte de um processo de evolução, né? Já visto quando tudo começou lá atrás, onde nós estamos hoje, e sabe-se lá como vai estar daqui a algum tempo. Quem viver, verá, né? E coisas muito boas têm acontecido no meio de tudo isso, né? Imagina o avanço da ciência, da medicina, da tecnologia, enfim, muitas coisas boas. Só que também vem outras situações que são muito desafiadoras, né? E acho que junto com essa transformação que o mundo vem vivendo, as pessoas, o mundo como um todo, ele vem vivendo num... Às vezes, isso é uma impressão minha, tá? E aqui tá todo mundo à vontade para falar quando quiser, tá bom? Não tem nada fechado, a gente vai deixando rolar. A sensação que eu tenho é que as pessoas hoje, elas vivem dentro de um... Existe um... Como que eu vou usar um termo? Talvez não é isso, mas uma certa fragilidade que cada vez se encontra mais exposta e parece que está desafiando mais as pessoas. Eu acho que as pessoas hoje, elas buscam aqui fora as questões que internamente elas não conseguem resolver, ou por um motivo A ou B, ou não querem enxergar, ou acham que não conseguem, enfim. Isso é um processo muito individual. Mas, dentro da minha visão, eu acho que hoje o mundo está passando por um momento de SOS da humanidade em termos mentais e emocionais. Eu acho que, por exemplo, rede social. Se a gente for parar para pensar, a rede social hoje, ela tem uma proporção enorme, muito grande. Ela pode fazer uma pessoa ascender ou descender de uma maneira muito rápida. E se a pessoa não tem uma estrutura emocional, minimamente, para poder segurar isso pode levar ela a ter problemas sérios, por exemplo. Eu tenho tantos mil seguidores hoje e sei lá por quê, eu deixei de ter e aquilo afeta profundamente essa pessoa e sabe-se lá o que essa pessoa pode ter. Afetar mentalmente, emocionalmente essa pessoa, porque nós vivemos num mundo de comparações, de likes, enfim, as coisas, os parâmetros daquilo que se tinha lá atrás mudou muito, né? E dentro disso, eu não sei aonde a pessoa deixa de viver o que é real para viver o que é imaginário. Porque, assim, ela vê lá uma pessoa no Instagram que posta lá todas aquelas coisas bonitas, com todas as suas coisas, só que os bastidores daquilo ali, ninguém mostra. É muito difícil alguém mostrar aquilo que não é o bacana. E aí a pessoa vive levada a viver num mundo de fantasia, de ilusão. Porque a vida não é só sobre isso. Também faz parte. O lado bom, o lado bacana. Lógico que sim, mas não é só sobre isso, né? E eu acho que as pessoas hoje estão se perdendo nisso, do que é real, do que é imaginário. E aí eu passo a bola para vocês, porque, de fato, isso para mim ainda é um pouco confuso. Por isso que eu quis trazer isso também aqui. Você fala de parâmetros, né? Eu acho que é basicamente isso. Os limites de segurança que o mundo oferecia foram retirados. Imaginários, mas eram reais. Para quem imagina, reais. A sociedade me aprovava
meus amigos, e agora há uma superexposição. E com a superexposição, eu tenho que ficar me vendendo o tempo todo. Eu não posso olhar para a minha sombra, para a minha fragilidade, para as minhas dúvidas, para aquilo que me faz humano. Eu viro um produto. E eu tenho que me vender como um produto, porque eu estou numa vitrine, basicamente isso, para o bom e para o ruim. Quando você diz do imaginário, da ilusão, para o outro, eu sou imaginário, não existe um real, tudo é mente. O que eu imagino do mundo é o mundo que eu vivo. Conforme a minha percepção do mundo, é aquela frequência que eu vou habitar do mundo. Então, não existe algo que seja taxativo ou limitante, porque é individual. Mas existe um senso comum que nós estabelecemos como realidade, porque tem que ser funcional. Eu tenho uma empresa. Eu tenho que estabelecer diretrizes de funcionamento para a empresa, para a minha casa, para a sociedade, para que seja minimamente possível a coexistência. O que eu diria é que, de alguma maneira, e aí entra a questão das bonecas reborn, é que o mundo está sendo conduzido para uma infantilização. A criança não sabe se a boneca é boneca ou se é o filhinho dela. Ela não sabe se o super-herói voa e se ela pode voar também. Essa diferenciação é um processo de maturidade que ocorre gradualmente. O que eu percebo é o inverso, adultos se infantilizando. Eu posso tudo, eu quero tudo, não reconheço mais os limites impostos pelo outro. O outro tem que me aceitar. Se eu digo que a boneca é meu filho, o outro tem que aceitar. Não. Aí a gente já extrapola o limite estabelecido da convivência social. Você pode querer que seja. Aí a gente entra em outra área da psicologia e da psiquiatria, de entender quando a pessoa não tem essa diferenciação. Daí, a impor à sociedade a fantasia dela deixa doente a sociedade, basicamente. Nós vivemos numa sociedade adoentada por não permitir parâmetros. Conceitos, não digo preconceitos, conceitos. O que me define como pessoa são os conceitos que eu tenho na vida. Eu não como carne, o outro come. É errado achar errado o outro comer carne? Não, é o conceito dele. O meu é outro. Então, a gente se encontra e se respeita nas opções de cada um. Mas viver sem conceitos é uma fantasia de um mundo perfeito que não existe. Leis estabelecendo que não existem leis é uma fantasia. Na natureza existem leis para funcionar harmonicamente. Não existe um mundo sem lei, organizado e saudável. Perfeito. Nossa, adorei. Profundo, Nossa, né? Adorei. Eu gostaria de partir daí também, porque você questionou lá atrás, né, Edi, a questão do que é real e o que é imaginário. E a Cris deu uma explanada nesse conceito, né? Mas de uma forma geral, o imaginário, o fantasiar, ele faz parte do desenvolvimento humano, né? As crianças brincam fantasiando, imaginando. Nosso sábio Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Então, o imaginário, de fato, elabora. Ele constitui, e nós, seres humanos adultos, estamos abrindo mão disso, né? Do fantasiar, do brincar. Estamos no concreto, né? O tempo todo fazendo, realizando, tarefeiros, né? Viramos tarefeiros.
E eu acho que quando a gente vai trazer essa boneca reborn, eles chamam de bebê, os adeptos, né? Bebê reborn, eu também considero mais uma boneca, assim como você disse. Me parece que a questão, ela acende quando eles pegam esse artefato, né? E querem dar sentido de ser humano. E aí aquela fantasia tá quase como uma crença transposta para um real que está só no imaginário dele, que a sociedade ainda não aceita. Mas vamos supor que a sociedade aceitasse. Seria uma mudança de realidade, né? Que ficaria bem estranho. Mas, quando você pega uma crença e traz para o real como verdadeira, aí já não é fantasia, é delírio, né? Delírio. Você está delirando. Perfeito. E aí esse delírio te coloca numa condição a ser investigada, possivelmente patológica. Então é uma questão bem ampla, né? Que tem muito a ser dito. E tem questões que eu fui pesquisar evidente para entender como a gente, enquanto sociedade, estamos sendo afetados nessa questão. Tem leis sendo propostas lá em João Pessoa, né, na Paraíba. Leis. É um projeto de lei ordinária 269 de 2025 agora, já prevendo que não se pode usar a boneca, né? Para furar uma fila, para acessar um serviço público. Então eles estão se antecipando. Mas a questão, Edi, é a seguinte, né? Será que alarmou de tal forma que já precisaria desse tipo de ação? Porque o que eu vi foi 3, 4, 5 casos. A gente não está falando de uma massificação de bebês reborns, boneca reborns na sociedade, né? Então é interessante, aí eu volto naquilo que a Cris e você falou. Como a internet dá velocidade nas coisas. Né? Sai uma reportagem, daqui a pouco vira urgente, daqui a pouco tá todo mundo falando, tem um monte de gente comentando sobre isso, né? Então realmente é alarmante, assim. E vamos ver o que a Ana acha, né, Ana, disso tudo. Primeiro dizer que eu estou muito grata por estar aqui e ouvi-los. É muito interessante esse tema e já estou aprendendo muito sobre isso com vocês. Muito obrigada. A minha visão, falando assim um pouco de tudo que vocês disseram, primeira coisa, eu acho que são casos de fato bem pontuais, mas a gente sabe que a mídia vai explorar isso muitíssimo para fins de audiência, como sempre foi. E hoje a notícia corre em milésimos de segundos, então nada passa ileso, principalmente essas notícias que vão mesmo angariar público. Mas sem então abordar a questão das bonecas reborn, que são utilizadas com um intuito muito bom, com um propósito muito, muito bom, como na área da saúde, para treinamentos, na área para fins terapêuticos, em que elas são usadas para pessoas com Alzheimer, ou até para elaboração de luto. Eu fui ver para mulheres também, para elaboração de luto, elas são utilizadas, enfim. E sem querer hostilizar, então, a boneca, tratando desses casos, então, pontuais que a gente tem visto, em que a pessoa usa a boneca como se fosse um bebê real e se desconecta absolutamente da realidade, em que você fala que é um delírio, né? Eu trago aqui a visão sistêmica. Eu não sou psicóloga, né? Não entendo, não me aprofundei nessa área de conhecimento, que eu adoro e admiro, mas na visão sistêmica, o que a gente olha é além do indivíduo. Então, a percepção que eu tenho é de que essas bonecas, no fundo, elas falam. Elas não só falam, como apontam um sintoma. Porque se a pessoa está num nível em que ela precisa se desconectar da realidade, significa que ali tem uma dor. Essa boneca está querendo falar algo ali, uma dor muito profunda, que talvez possa indicar uma falta, uma ausência, um vazio. Então a gente começa a olhar além do indivíduo. O que pode ter acontecido, tanto na autobiografia dessa pessoa, que carrega esse bebê como se bebê fosse real e se desconecta da realidade, uma dor talvez tão profunda que ela necessite se desconectar da realidade a tal ponto e tratar uma boneca como um bebê, inclusive invadir essa linha tênue
de usar o sistema público de saúde, o judiciário, órgãos públicos para como se tivesse direito, como se estivesse lidando com um ser humano, um bebê ser humano. Então, a visão sistêmica, ela traz essa visão mais ampliada, quebrando esse paradigma de olhar só para essa pessoa e, eventualmente, rotular, julgar ou criticar. Então, olhar para isso com um olhar, assim, com um pouco de empatia e olhar além. O que pode ter acontecido tanto nesse sistema familiar ou na autobiografia dessa pessoa, em que ela tenha essa ânsia de projetar num objeto uma questão emocional. Talvez uma ausência, uma falta, um vazio. E, na verdade, a boneca, ela acho que está trazendo tanta polêmica, não só por conta das mídias, que cria mesmo uma Matrix, né? A gente não sabe até que ponto isso é real mesmo, de fato. Perfeito. Ou isso também faz parte de uma mídia, de uma propaganda. Terra plana, vocês lembram? Né? Da Terra plana. Da Terra plana. A gente não sabe se também alguns comportamentos sejam para chamar a atenção. Uma pessoa que também está querendo chamar e ser vista. O que também indica uma falta, talvez, né? Uma questão, eu preciso ser vista, eu tenho uma ânsia. Ou uma ânsia em cuidar, e aí eu projeto a minha dor. Eu estou falando isso porque eu assisti um filme esses dias, e no filme a mulher perde o bebê. Um bebê não, é um filho pequeno. E ao longo do filme, várias pessoas se apresentam como se filhos fossem o filho que voltou, já adulto. É um filme japonês, é uma série, tá na Netflix. E ela chega um momento em que ela não suporta mais a dor. Então chega um rapaz e ela fala, é meu filho. Ele não, no fundo, depois se revela na série que ele não é filho dela. Mas ela acredita piamente que ele é filho dela. Porque ela já não consegue lidar com essa dor. Mas ela está humanizando. Vamos lá. Eu posso eleger outro ser humano. E eu posso projetar isso num objeto, talvez? Sabendo que o objeto, ok. Tem gente que coleciona carrinho, Sim. Tem gente que coleciona... E humanizando, né? No caso. Mas quando eu já não diferencio se é um objeto ou um ser humano, mesmo nesse sentido terapêutico, no caso do Alzheimer, é óbvio a função. Sim. No caso de luto, eu não recomendaria, porque em algum momento você vai ter que tirar. Exatamente, e aí vai disparar novamente aquele gatilho. Isso. Também acho, mas é que eu vi que tem sido usado. Né? Eu acho, eu estou no mundo do acho que não é nada, né? É uma opinião pessoal, eu não tenho vivência suficiente para falar sobre isso. Sim. Eu acho mais adequado o suporte humano para viver o luto. Tá. Enfrentar o luto e superar. Sim. A ideia, eu fui pesquisar algumas coisas porque o nome Reborn, porque é renascido, né? E a origem, pelo que eu me informei, surgiu na Inglaterra de pós-guerra, quando as meninas não tinham bonecas, não tinham lojas, não tinham onde adquirir bonecas. E as mães, de uma maneira artesanal, cuidavam dos fragmentos de bonecas que resistiram a bombardeios, incêndios, e devolviam às filhas a boneca renascida, reconstituída, mas ainda como função histórica que nós temos em todas as culturas bonecas, mas sempre cumprindo a função boneca. E a transferência que você diz, feita do cuidar e tudo, mas sempre com esse exercício de projeção de uma etapa, digamos assim. Aquele naná, o travesseirinho, o paninho, a boneca, é uma etapa necessária de suporte emocional, que deve ser abandonado. Mas, ao contrário de você pegar um adulto e voltar a uma primeira infância, onde eu não diferencio ou eu uso uma boneca para dar suporte às minhas carências, eu acho extremamente perigoso. Sim, com certeza. Não, eu não estou validando, hein? Não, é uma análise, eu também não conheço, né? Eu só estou trazendo essa visão sistêmica e dizendo quantos de nós
já não fizemos, talvez, esse movimento não utilizando bonecas, utilizando roupa, sapato, comida, bebida. Quantos de nós já não projetamos as nossas ausências, as nossas faltas, os nossos vazios em objetos? Que a boneca é um objeto, né? Mas no caso do bebê, talvez pelo formato e pela outra realidade que ele traz, ele se torna uma coisa mais emblemática. E ele aponta um sintoma, um apelo emocional maior. E se torna um indício de um sintoma mesmo para ser olhado. Outra coisa que eu achei na minha pesquisa, porque, como eu digo, eu não atendi, não conheço ninguém que tem esse transtorno ou esse tipo de vivência. Então, eu tive que buscar algumas informações para criar algum parâmetro que não seja meramente meu, né? Que não seja meu julgamento. Eu já sou diferente, eu digo, não existe ser humano que não julgue. Ah, não existe. Né? O julgamento me faz tomar decisões. Sim, claro. Não é rejeitar o outro, mas eu estabeleço serve ou não para mim, acho legal, não acho legal. Perdão, acho legal ou não para mim, o outro quer, ok, ele lide com isso, mas não existe uma vida sem julgamento. Gosto de quiabo, não gosto de quiabo. Gosto de vermelho, não gosto de vermelho. É um julgamento, um senso crítico. É natural. Né? Nessa pesquisa, eu achei uma coisa que não foi comentada. Falou de coleção de bola, de carrinho. As mulheres reborn, sei lá eu como chamam, japonesas. Existe isso? Love doll. São mulheres de fato, né? Eles convivem com elas como pares, Convivem como pares. Pares, onde elas são montadas de acordo com o cliente, o desejo do cliente, que vai dar banho, vestir, personalizar. De preferência, tem uma inteligência artificial que possibilita uma interação até de conversa mínima. Mas os japoneses preferem as que não falam. Eu digo japoneses porque foi a referência que veio até mim. Então, eles levam para passear em cadeira de roda. Então, se tem um espectro materno, tem um espectro de solidão presente. Nessa cultura que nós vivemos, de hiperexposição, comunicação. Eu tenho 20 mil seguidores, amigos, não tenho ninguém. Cris, eu queria pegar esse link seu porque é muito interessante. Ele cola muito nessa questão da boneca reborn, né? Porque queria trazer a luz para ver se a gente pode até ampliar um pouco mais essa visão da questão do narcisismo, sabe? Perfeito. Porque me parece que é um controlar o desejo do outro. Perfeito. E tornar real a minha fantasia, né? Concordo. Porque assim, eu vou desenhar a mulher que eu quero, no formato que eu quero, com a cor de pele que eu quero, cabelo, altura, ou seja, ela vai ser o que eu desejo de fato, né? Eu, versão feminina. E não vai me frustrar. Não vai me frustrar. Ela não vai me frustrar em nada. Ela vai seguir o que eu quero porque eu sou o dono dela, basicamente, não é? E por que eu resolvi fazer essa... Você começou a falar, desculpa até, Cris, te interrompi. Não, por favor. Mas porque eu tenho percebido na clínica isso. Por exemplo, meu namorado não faz o que eu mando. Não, ele tá usando uma roupa que eu não gosto. Eu falo, mas ele não pode escolher o que ele quer fazer ou a roupa que ele quer? Né? Então, assim, é um controle do desejo do outro, né? E aí, essa pessoa também quer ser validada pelo olhar do outro, que é o narcisismo. Então, o olhar do outro é um espelho, né? Sim. E eu só me valido por ele. Eu posso estar bem vestido, mas só vou achar que estou de fato se for elogiado. Então, eu quis trazer, Cris, isso porque acho que casou muito essa questão da boneca japonesa com a boneca reborn. Mas será que essas pessoas... Nossa, é um aprendizado, né, gente? Tô adorando ouvir vocês. Eu também. Mas será que essas pessoas, seja através de uma mulher, de um bebê, enfim, seja lá do que for, quando uma pessoa ela parte para esse lado, é uma pessoa que ela não consegue conviver com a realidade, né?
dos desafios de uma convivência. Eu acho que não é uma só da relação. realidade. Não consegue conviver com o outro. Seja o outro mundo, seja o outro realidade. Sim, né? mas assim, por exemplo... Se o outro for igual a ela, A ótimo. né? frustração Então, não pode isso, existir. não pode existir, É nesse exatamente. ponto que eu queria Perfeito. chegar. Porque é uma pessoa que não consegue lidar com os nãos, Sim. com frustração, com o seu... que entra na questão do narcisismo. É uma pessoa que não consegue lidar com isso, então eu trago isso para mim porque ali eu controlo do meu jeito. E aí eu evito sentir dor, eu evito sentir as minhas questões. Então eu acho que são gatilhos despertados ali e que essa pessoa... Gente, eu não sou terapeuta, tá? Então me Não, mas corrijam, faz por muito favor. sentido o que você Porque está falando. são gatilhos despertados ali e que essa pessoa tem que ser olhada, vista com um cuidado e uma empatia muito grande, porque ela precisa de um acolhimento, de uma ajuda. Claro que eu acho que só se ajuda quem reconhece que precisa de tal, né? A pessoa tem que entender, reconhecer, enxergar que de fato ali existe uma questão a ser vista, a ser trabalhada, e tudo bem, faz parte, porque ninguém nesse planeta de bilhões de pessoas é 100% equilibrado. Não existe esse. Bert e Hellinger, enquanto vivos inacabados, né? Amo, adoro. Então, mas às vezes uma autoexigência que talvez tenha... Gente, estou divagando aqui, tá? Uma autoexigência que tenha vindo da infância, parâmetros familiares ali de exigências de pai e de mãe, você não pode errar, você não pode. Eu acho que às vezes a pessoa, não sei se estou falando bobagem, às vezes a pessoa talvez possa se colocar dentro de um padrão tão rígido que ela não quer falhar, ela não quer se expor, ela não admite que ela erre, ela não admite que ela possa ter fraquezas, que ela seja vulnerável, e ali ela se coloca naquele lugar. Então uma maneira dela externalizar tudo isso de uma forma, através de um boneco, enfim, de um artefato, seja ele de que formato, qual formato tenha, para que ela se convence de que ali ela está vivendo bem, porque ali ela não vai ser julgada, ela não vai ser criticada, ela não vai ser retalhada, ela não vai ser desafiada, ela vai estar no controle de tudo. E aí, são casos pontuais. Ok. Mas qual a proporção que isso talvez possa ter para trazer outras questões? Porque eu penso muito... Por que eu quis trazer isso aqui? Porque eu penso muito mais eu vejo isso de uma forma muito mais ampla. Uhum. Porque começa assim e de repente... Pode ser que não, mas de repente pode se espalhar. E aonde se perde o fio da meada e como se lidar com isso? Porque aonde pode se chegar até com tudo isso que está acontecendo? Eu vi uma história de uma moça que entrou lá com recurso que queria ter a licença maternidade e processou a empresa. Né? Então, qual é o olhar para essa pessoa? Ela pode estar querendo chamar atenção, que é outra característica narcísica, que é infantil. Toda criança é narcisista. Por isso que eu digo, tudo que eu observo como grande massa está sendo conduzida para o narcisismo. O Piaget dizia que a maturidade só vem com a frustração. Quem é Piaget? Desculpa para nós. É um grande educador. Ele pensou muito sistemas, estudou muito e é a base... É um sistema construtivista, Cris? É anterior, né, ao construtivismo. Ele pensava a melhor maneira de transmitir conhecimento, porque ele dizia que inteligência não é a capacidade de decorar, é de encontrar soluções para problemas. Então, ele dizia assim, quando você chega para a criança, fala assim, você quer o caminhãozinho ou a bola? Ele quer os dois. Mas ao ter que escolher, ele e nós, que caminho você quer? Esse ou aquele? Ao escolher um, eu me frustro porque eu fantasio que o outro seria o paraíso. E que esse que eu escolhi tem em si as suas frustrações, as suas dificuldades, seus desafios. E na fantasia de cada um de nós, pensar, e se eu não tivesse casado com ele, tivesse casado com aquele carinha lá de trás? Teria sido muito mais feliz. Fantasia.
Mas a frustração, eu consegui ter que escolher, para mim isso é loja de tinta, gente. A hora que abre aquilo assim, eu fico desesperada. Eu falo, meu Deus! Cada escolha uma renúncia, né? Não é isso. Exatamente. Essa frase é muito sábia, né, gente? Muito Em verdadeira. cima disso, o mundo hoje não quer frustrar. Meu filho não pode ser frustrado. Minha namorada não pode ser frustrada. Então, Cris, com base nisso, hoje de manhã, assistindo TV, né? Programa de notícias, nós conversamos sobre isso numa outra oportunidade, Cris. Sobre o contrato do namoro. Está instituído e já tem 830 no Brasil. Na Holanda é assim, Contrato de namoro. Então, assim... Contrato de namoro? Exatamente, gente, Edi. Eu tô sem namorar há muito tempo, já me passa a dica. Ou seja, Edi, você... Fala comigo depois. Você vai no cartório. Então. Pra mim. Então você tá bem cuidada. Você vai no cartório e define os parâmetros, o que pode, o que não pode, se separar quem fica com o cachorro. E já tem previsão de bebê reborn. Se separar quem fica com o bebê reborn Já do tem, casal. inclusive, já foi distribuído um processo de pedido de guarda. Mas é isso, é humanizar o objeto. Como fazem com cachorros, humanizar os Perfeito. cachorros. Então, dizer assim, eu não vejo problema se você compra uma boneca na constância do casamento e todos os bens são divididos meio a meio entre o casal, e de repente você comprou uma boneca de R$ 9.500. 25 mil. 25 mil? 25 Tá. mil? Acho que essa é a maiorzinha, Você né? tem até eu vi no febre, né? Estadão era 9.500. Depende do modelo, do shape. Bom, 25 mil. Talvez você queira dividir, porque tem um valor financeiro, Como econômico, bem, né? como um bem. Perfeito. Aí tudo bem. Porque a gente tem apego emocional. A casa, carro, objetos, tem às vezes um valor emocional. Até o LP do Roberto Carlos. O LP vai do ser Roberto Carlos, né? Agora, pedir a guarda. Aí e aí eu fico pensando no advogado também, que faz esse tipo de pedido, porque o advogado é o primeiro juiz da causa, não porque ele vai julgar, justamente porque ele vai ser imparcial e ele vai olhar aquilo aos olhos da lei. O que o advogado também está submetendo ou pedindo uma licença maternidade? Assim, eu acho que, ok, a pessoa... Escuta, mas eu quero brincar de boneca, eu quero brincar e fingir que é um bebê, isso é um problema meu. Ok, eu respeito. Desde que você não tome espaço de outras pessoas que de fato estão vivendo a humanidade e os desafios da humanidade na vida real. Surge uma outra e questão, não na né, fantasia, e tomando espaço de pessoas que de fato necessitam. Isso eu entro num julgamento, sim, que é natural, no mundo de dualidade. Como advogada, eu entro. E você, como advogada, poder responder nesse contexto o que é a vida nesse sentido, né? Porque estão tratando um boneco como vivo. Exatamente. E aí, o que é a vida, né? O que define o que é vivo e o que não é? Fica bem nebulosa essa situação. Com certeza, uma boneca reborn, a gente não está falando de uma vida. A Com gente pode certeza estar não. falando... eu posso até ir para um nível um pouco mais profundo e dizer assim, olha, pode ser que essa mulher que esteja realmente projetando uma vida nessa boneca, ela esteja, na visão sistêmica, tá? Ou tenha uma criança, claro, eu acredito que sim, uma criança interior muito ferida, que pode ter vivido numa família disfuncional, ter vindo de um sistema com muito caos, muita confusão, e ela quer ter um controle ali, que é o que você falou, o controle. E ela quer projetar uma coisa ideal em que ela tem total controle e não vai sofrer nenhum tipo de frustração e não vai ter nenhum gatilho, talvez, disparado, porque ali o bebê não chora, o bebê não... Mas ela não vai para mídia. Esse tipo de não dor vai para mídia. não vai para mídia. Não vai para mídia. Esse tipo de dor é solitária. É solitária. Eu também acho. Porque quem leva isso para a mídia talvez queira mesmo chamar a atenção. Mesmo o advogado. Mesmo o Aceita advogado. O caso claro. Para aparecer. Para aparecer. E talvez angariar outros clientes. Perfeito. Porque aqui no Brasil ninguém vai fazer sucesso e depois todo mundo esquece e ele vai... Como a boneca vai desaparecer daqui a pouco porque satura, atinge um ponto emocional. X. É a montanha-russa. Chegou lá em cima, não tem mais para onde subir, vai descer, desinteressa. Agora, Cris, eu queria dar um exemplo meu. Porque assim, eu estava comentando com o Edu antes de começar que eu sou fruto de uma gestação gemelar. Então, quando eu fui fecundada, isso eu
descobri nos processos de olhar para dentro, de cura, enfim. Então, até onde eu cheguei, né, nessas investigações, eu estava numa bolsa, fui gestada numa bolsa e meus 2 irmãos em outra. E eles feneceram, seguiram lá o destino deles, ok? Eu vi umas fotos minhas de infância recentemente e eu vivia com 2 bonecos, carregando 2 bonecos. E eu fui questionar minha mãe. Minha mãe falou, olha, eu era bem pequena. Ela falou, olha, você conversava com esses bonecos, você dizia, vou levar vocês para a escola, vou levar vocês para a festa, vou levar vocês para não sei aonde. Então, eu vejo como a minha criança intuitiva já dava conta da existência desses irmãos. Perfeito. Tá? Projetava. Então, talvez, isso é uma possibilidade, tá? Talvez algumas mulheres com crianças feridas, talvez até fruto de gestação gemelar ou de perdas de crianças no sistema familiar. Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que é isso. Podem estar projetando na boneca, que é reborn, que o próprio nome diz que é renascida, renascendo inconscientemente bebês não nascidos do próprio sistema. Eu já pensei sobre isso. Isso pode fazer sentido na visão sistêmica. Crianças conversam com bonecas. Por isso que eu digo... Mas infantilizado, tudo bem. Não no adulto. Isso, mas numa criança reagindo a partir da criança ferida. Sim, perfeito. A partir da criança ferida. Você encontrou uma mediação interna para lidar, tanto que você não anda com as bonecas até hoje conversando com elas. Não. Né? Então você... Eu superei. Você conseguiu encontrar uma solução. Sim. Seja ela qual for, foi eficiente a partir do momento que você não tem esse comportamento até hoje. Sim. Existe, às vezes, a culpa de você ter sobrevivido a eles. Ah, sim. Isso com certeza existiu. E eu não topei com as bonecas reborn, que eu não sei como seria a minha reação, mas eu topei com a bebida alcoólica em algum momento da vida. E eu acredito que ela tenha vindo como um recurso não adequado, mas era o que eu tinha para amortecer essa dor. Como talvez fossem os remédios, como talvez fossem gastos excessivos que eu já vivenciei. Então, eu usei outras artimanhas, outros recursos que não foram benéficos, né? Depois eu olhei para tudo isso, porque eu sentia um vazio, eu sentia a ausência desses irmãos na alma, no meu inconsciente. Então, quando eu olho para essas mulheres, por que eu não consigo... De alguma forma eu tenho essa empatia, né? Claro, a gente fala, é um absurdo, como assim? Mas porque talvez eu tenha vivenciado isso, e claro, eu entendi o que você colocou, porque eu me propus a fazer um processo de cura, de olhar para dentro, de ressignificar toda essa história, porque talvez, eu não sei se eu não cairia numa boneca dessa e pudesse eventualmente viver uma fantasia ali, Cris. Eu não descarto essa possibilidade, porque o nível da nossa mente, como assistir um filme, você começa a chorar e você sabe que ali tem cameraman, tem luz, tem não sei o quê, mas você está tão envolvido com um videogame, com um filme, que você se envolve, você cria uma realidade mental ali que não é real, de fato. Eu diria, não é o tema e não vou me estender, mas o campo mórfico era o mesmo. Você e dos seus irmãos. Né? Você carrega eles no seu campo mórfico. Isso, exatamente. Né? Então, exatamente. Posto isso, eu não sei quando começa e quando termina. Isso é uma questão de crença individual, né? Do porquê que isso acontece. Mas o campo de energia de formação era o mesmo. Oi, desculpa, só para quem é leigo, como eu, campo mórfico... É o campo que dá forma às coisas. Okay. Um arquiteto, vamos pensar assim, antes dele construir uma casa, ele constrói na mente. O criador, antes de criar, ele cria no campo das formas, da mente, antes de trazer para a realidade. E algo que é criado, às vezes, acompanha uma vida inteira no nosso campo mental, emocional, energético, seja ele qual for.
o mundo é o que nós conhecemos porque ele tem uma forma. E, vamos dizer, a forma dos brasileiros, cada um já imagina como seja. Né? O mundo dos estudantes, ele tem uma forma. Entendi. Que sai da abstração e vai para o concreto, basicamente. Isso. Entendi. E eu estou colocando isso como uma possibilidade, tá? Por favor, é uma possibilidade. Claro, é uma possibilidade. Tudo são possibilidades. A gente não sabe o que se passa na alma do outro, no inconsciente do outro, a história que ele carrega, né, Cris? A gente sabe que pode vir também conteúdos... Nem do nosso, do reino da sombra. Ancestrais, inclusive, né? A gente não sabe o que tem, o que se passa numa complexidade de uma pessoa, né? Você acha que a constelação familiar atuaria como nesse lugar? Como? Atuaria a partir do sintoma. A gente parte do ponto de dor. Então, as duas perguntas principais numa constelação é qual é o ponto de dor, o que te trouxe até aqui, qual é o estado atual, né? E como você quer, isso é uma questão para você, ok, um ponto de dor, e como você quer se sentir em relação a essa questão. E isso questões que a gente pode tratar, por exemplo, bem pontualmente. Na constelação a gente não resolve uma vida, mas a gente pode tratar uma questão pontual na área da saúde, física, mental, emocional. A gente pode tratar um ponto de dor específico na área da saúde financeira, dos negócios, ou relacional, relações familiares, amorosas, ou entre, sei lá, patrão e empregado. Então, mas a gente sempre parte do sintoma. Qual é o ponto de dor para chegar num estado desejado. Tá? Então, como você quer se sentir, caso a constelação seja um sucesso, dê tudo certo, como você quer se sentir em relação a essa questão? São as duas perguntas básicas. Claro que depende do tema. Se a pessoa traz uma questão, por exemplo, uma depressão. Então, eu... tenho, por cuidado, porque foi assim que eu aprendi, perguntar como estão os exames médicos, como está o intestino dessa pessoa. Porque a gente sabe que nós também somos um sistema, né? Então não adianta só colocar uma questão, é isso, é aquilo outro. Tudo é possibilidade e a gente também precisa olhar o indivíduo como um grande sistema, físico, mental, emocional, tudo coligado. Então a gente faz uma investigação um pouquinho mais ampla antes de eventualmente saber se é uma constelação que essa pessoa tem que fazer. Nesse ponto a gente se encontra, viu, Ana? Porque a psicologia transpessoal também. Ela olha para o ser de uma forma integral, levando em consideração inclusive a espiritualidade. Por isso que ela pouco aceita ainda na academia e tal, embora esteja, né? Desculpa, só uma pergunta. Pois não, e a psicologia transpessoal? Leigos de plantão como eu, vamos dizer. Psicologia transpessoal ela é considerada a quarta força. Então ela vem surgindo lá desde Jung, quando ele traz as mandalas, começa a conectar as informações da psicologia com a parte oriental. Aí vem Maslow, dá mais força a isso, trazendo várias questões de investigações de inconsciente, estados de consciência. Tem um cara que chama Groff também, que ele estudou muito a questão dos psicodélicos. Então ele queria reproduzir, por exemplo, aquela experiência de quase morte. Porque é ali que você tem uma expansão de consciência e a pessoa volta a falar, nossa, eu vi que todo mundo está integrado, tudo é uma energia só, mas é muito... Ayahuasca que os diga. Então, e é muito difícil de reproduzir esse tipo de experiência de quase morte. Então o Stanislav Grof, ele começou a usar o LSD, até o governo americano na década de 50 implantou esse estudo e depois abortou, porque eles quiseram usar para uso militar, né, tentando desviar a questão do crescimento espiritual para um uso militar, e aí acabou desvirtuando. Mas a psicologia transpessoal seguiu, e te respondendo assim de uma forma aberta e simples, ela leva em consideração os estados de consciência, né? Além do ego, né? Porque a psicologia se detém no ego. Exatamente. Uma identidade social. Tá. Então, os estados além do ego são tidos como algo inexistente ou doentio. Você pega uma cartografia, você pega uma cartografia, por exemplo, de Roberta Saggioli, tem 20, 30 estados de consciência, né? Então não é consciente, pré-consciente, inconsciente, tem 20 estados. Tem vários. Um médium, então você vai abrir muito mais. Né? Um médium é considerado quase um esquizofrênico.
Eu sou, então, minha gente. Então, para psicologia, né? Para psicologia, ela não reconhece isso. Não. Né? Então, é uma questão de limitar o humano numa caixinha. Até aqui a gente vai, daqui para fora. Isso é uma forma de controle? Não existe. A academia gosta de controle, né? E a academia ela quer né? Colocar uma circunferência ali. Por exemplo, eu queria dar um exemplo, acho que para ficar mais claro. Por exemplo, um surto psicótico. Na psicologia tradicional, é um surto psicótico. Na transpessoal, pode ser um surto psicótico e pode ser um chamamento, que chama-se de emergência espiritual. Então... Que interessante, é mesmo. É. E eu cheguei a presenciar E isso. o psicótico você vai ser medicado. Para nunca mais. Exatamente. Espiritual. E ali na transpessoal você pode ver aquilo como um chamamento, né? Por exemplo, e vamos considerar aquilo que a gente estava conversando de que há um plano, né? De que você tem que você se programou para seguir. E você está se perdendo rumo. E aí esse chamamento emerge e fala, opa. Então você meio que acorda para essa nova realidade que você tem que trilhar, o que você se comprometeu a trilhar, né? E você não vai ser medicado, você vai ser instruído, né? Você vai ser terapeutizado. Não vão te enfiar um medicamento para te anestesiar para que não aconteça mais, né? É diferente. Sim. E na visão sistêmica, eu nem vou falar da psicose, tá? Vou falar da esquizofrenia, que vocês mencionaram aqui também. Na visão sistêmica, o esquizofrênico, ele traz um conflito interno que vem do sistema familiar. E o Bert Hellinger, ele não fecha, porque ele fala, esse conhecimento é vivo. Os seres humanos estão em evolução constante, então esse conhecimento é vivo, como o direito. Uma ciência social e que as pessoas vão mudando, o direito vai se adequando. E a constelação também. Mas, nas constelações, nas observações do Bert Hellinger, que é o criador das constelações como são estudadas e conhecidas hoje, o que ele começou a perceber, reiteradamente, era assassinatos dentro do sistema familiar. Que antigamente tinha isso, era mais comum, né? Então, trazidos da ancestralidade, o descendente pode vir a se conectar inconscientemente e talvez carregar no DNA, por uma questão de epigenética, essa dor. Só que ele carrega a dor não de um, ele carrega a dor dos dois, da vítima e do tido como perpetrador. Então, ele vive nesse conflito em que, ora, ele se sente perseguido, ora, ele é o perseguidor. Ele oscila nesses dois polos com os quais ele está ligado inconscientemente e por um amor que o Bert Hellinger chama de amor cego, porque não enxerga, não consegue ver, né? A pessoa consciente, ela se desemaranha disso quando isso vem à consciência. Mas ela é como se estivesse olhando para trás, para o passado e conectado com essa dor. E traz essas duas figuras, essas duas dores em conflito. Então, o Bert trouxe essa questão como raiz, o emaranhamento primordial de questões de esquizofrenia, uma das. Porque aí, pelo que você está dizendo, seria meio paranoide. Sim, sim, que é o nome... Que a pessoa se sentiria perseguida... Ou perseguidora, porque ela está naquele polo conectado com os dois. Gente, do próprio sistema familiar. Adoro. Ai, tô amando, gente. Tô amando, sério. Que é muito interessante isso, né? Se você pensar, a história da humanidade perpetra a guerra desde a origem. Exatamente. Então, morte dessa forma violenta existe na família de cada um de nós. De cada um de nós. E cada uma vai se projetar eventualmente de alguma maneira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando uma pessoa busca essa forma de terapia transpessoal, é uma pessoa que já tem uma visão diferenciada para olhar para si, para tratar suas dores. E quando essa pessoa chega até você, ela já está, penso eu, um pouco mais disponível para ver além, e você acha que isso facilita o processo de transformação e de cura dessa pessoa ou não? Então, Cris, na verdade, nem todos que me procuram têm essa consciência e sabem que eu atuo nessa vertente. Alguns sabem e buscam especificamente
porque geralmente são mais espiritualizados, querem fazer algum tipo de vivência mais específica para desembaraçar alguma coisa, né? Porque a gente atua muito com imaginação ativa, né? Fazendo a pessoa reviver, por exemplo, uma situação que causou tristeza, dor, e você consegue, através de alguns processos e métodos, fazê-la reviver, dando um outro sentido, ressignificando aquilo na mente dela. E uma vez que ela ressignifica de verdade, com um processo que envolve emoção, verdade naquele momento, ela consegue desembaraçar e diminuir essa dor e às vezes sanar. Então, respondendo, nem todo mundo que me busca sabe que eu trabalho nessa vertente, né? Mas alguns sabem e buscam especificamente por isso. Que interessante. E essas pessoas que te buscam, não sabem, quando descobrem, elas ficam ou rejeitam? Então, aí a gente vai tateando meio que no escuro. Porque, por exemplo, né, não dá para você fazer uma vivência que beira alguma coisa um pouco mais espiritual com quem sequer tem espiritualidade ou não acredita em nada. Então você vai sondando, perguntando, entendendo sobre a pessoa, quais são as crenças, né, os limites de conhecimento dentro do campo, né, para poder atuar com ela de uma forma mais tranquila, mais devagar. Gente, que interessante, eu desconhecia totalmente isso. Nossa, que bacana. Uma coincidência, quando eu conheci o Edu, a minha pós é em transpessoal. Então, Olha nos só. encontramos na Legal. família. Né? E eu tô com vontade de fazer também. Porque Recomendo. é muito raro, não é, encontrar colegas ousados o suficiente para se expor nesse caminho. Eu tenho uma colocação que é pessoal, de novo, tá? O achômetro, tá? Tudo que um ser humano faz é espiritual. É o espírito experienciando a vida, a matéria, o destino. Não existe nada fora da espiritualidade. Se tem ou não consciência disso, é a diferença. Para mim é só isso. Concordo. Não existe algo que diga assim, não, mas eu sou açougueiro. É o seu espírito vivenciando essa experiência. Você é ou está, né, Cris? Está, perfeito. Está. O é no sentido de que a eternidade é agora. Eu só tenho o Gente, agora. que delícia essa conversa. Nossa, se deixar... Gente, eu passo horas a fio aqui, porque eu amo isso. Nossa, sério, eu sou muito apaixonada e eu tô aprendendo muito aqui. Continue falando, por favor. Continue falando. Ah, quero fazer uma pergunta. Eu acho que dentro de que nós colocamos, né, falando do boneco, enfim, a indústria se faz valer muito disso, né? Claro. Eles veem aí um gancho enorme Claro. de ganho e aí investem nisso de uma forma absurda, né? Porque quanto mais pessoas doentes, o sistema ganha, seja lá o que tipo de doença for. Perfeito. Né? Porque aí você tem o controle, manipula, controla e, meu Deus do céu, e eu acho que esse é mais um... Eu não tinha pensado nisso antes, conversando com vocês agora que me veio essa reflexão, e eu acho que aí é mais um ponto muito sensível para que isso possa tomar uma proporção maior, porque os caras, imagina, um boneco de 25 mil, ou que seja de R$9.500. Não, esses de 25, eles respiram, tem batida cardíaca. Sim. Temperatura corporal, Tem quer dizer, temperatura cardíaca. Agora, nessa linha que a Edi falou, se tem temperatura corporal, vai ter febre e vão vender esse remédio para alguém, viu, Cris? Vão, eles estão criando, né, Vão acabar maternidades e hospitais, Tomara que Marte tenha água, creches. eu vou Eles vão explorar isso até não querer mais. E eu levaria para um outro ponto que não é o tema agora, muito controverso: transhumanismo. A hora que há uma fusão do humano com a máquina, com a inteligência artificial. Acho que estamos Já é real. Já é real. A hora que você instala numa boneca japonesa, chinesa, um boneco, uma inteligência artificial, learning, ou seja, ela aprende vocabulário, a expectativa, ela é humana ou ela é artificial?
qual a hora que se coloca o... Nossa, eu sempre esqueço o nome dele, esse do Tesla, eu nunca lembro o nome. O Elon Musk, né? Ele tem uma ideia de inserção de chip para curar tetraplegia, perfeito, bacana, mas para aí, então eu chego numa indústria. Se eu quero ser perfeita, falar assim, você não vai mais precisar estudar nada. A gente põe um chipzinho e toda a informação que você quiser acessar, você aciona o chip. Você vai ser perfeita. Aquela expectativa que nós estávamos falando, que é depositada em cima de cada filho, de cada membro, namorado, eu posso programar. Mas quem é o programador? Me parece que a gente entra num teatro dos afetos aí, né? Perfeito. Porque a gente começa a controlar o que quer que o outro faça para nós, que a gente pressupõe que vai nos fazer feliz. Mas imagina, Cris, uma repetição constante, anos a fio, dessa vivência submissa da boneca. Deve chegar uma hora... E aí eu pergunto para você, o que é a consciência? Que é a pergunta da transpessoal. A pergunta máxima da transpessoal. Para mim, o que define consciência? É o que eu percebo? Qual o limite disso? Se tudo é energia e tudo é passível de mutação, a gente vê com Masaru Emoto que é possível projetar na água. Nossa, fantástico. Então, a consciência é transferida para uma química, porque a água é H2O, é uma química que recebe impressões. Então, a consciência sai de um ponto original e se projeta em algo. Qual é o limite disso? Não só se projeta, como transforma, né, Cris? Transforma. Então, esse bebê ou boneco poderia ser passível disso? Eu não sei, eu só tenho a sensação de que aqueles filmes que nós assistíamos e assistimos de que a máquina vai matar o homem, isso está se tornando cada vez real. Ou transformar o humano que nós conhecemos em algo inimaginável para nós. Inimaginável para nós. E quem está no controle disso? Tem aquele livro E se essa consciência se rebela, né? Contra os humanos, sabe? Porque eu acho que isso já vem acontecendo. Não esquece que você vai falar, mas é só porque me veio uma lembrança assim. Agora a gente não escreve mais, a gente não precisa mais ter a criatividade para escrever um texto que venha do nosso coração, da nossa alma, do que a gente está sentindo. A gente vai lá no chat GPT e coloca e ele põe um texto maravilhoso. Então, assim, isso talvez vá matar a criatividade das pessoas, vá matar, de alguma forma, vai... Desumanizar. Exatamente. O erro faz parte do humano. Então, como é que a gente lida com isso? Seria algo muito engraçado, Nós estamos perdendo o controle. A pretexto de querer ter controle, talvez nós estejamos mas aí perdendo é o que eu ia falar, porque entra num paradoxo, né? Você cria uma inteligência para controlar e daqui a pouco ela pode se rebelar. Vocês viram um vídeo que viralizou aí, que eu achei interessantíssimo? Colocaram uma inteligência artificial para contratar o serviço de outra, que era um serviço de hotel. Elas se reconheceram na comunicação e mudaram a linguagem do inglês para uma linguagem de máquina. Eu achei aquilo ali o limite da tomada de decisão inteligente, porque a velocidade com que elas comunicam-se sem o inglês na linguagem de máquina ficou absurda, né? É mesmo? Gente, eu sou tão... E quem vai controlar isso? Isso. Não, nós não. Nós não. Elas, né? Elas vão controlar. E aí, qual é a ética, qual é a moral que sempre deram um parâmetro de comportamento humano? É o mínimo, eu não vou fazer isso, porque afeta o Edu, afeta a Ana Paula, e se a máquina olhar e falar, mas é funcional eu fazer isso? Porque a moral, a ética, o direito fica tudo... A moral. Então, eu ia falar, a moral, a ética, o direito fica à margem, né? De uma máquina até então. Fica à margem. Porque se ela pode decidir, né? Você pode até programá-la, mas ela tem a decisão
E quando ela própria se programar, além do programador falar, o cara é muito devagar, ele é meio burro. Ele é humano. E ela vai começar a praticar. Ele é só humano. E aí ela vai começar a praticar exclusões. Esse aqui vai ser eliminado. Esse aqui tá atrapalhando a evolução. Gente, que loucura, meu Deus. Mas aí eu pergunto, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Porque a gente já assistiu que é uma tanto isso. programação. A arte programa para o que está por vir. Adverte. Adverte, eu acho que adverte. Adverte, é verdade. As pessoas que estão por trás desses filmes, eles já estão à frente do tempo e já antecipando. 1984. Algum campo foi acessado, Admirável né? Mundo Novo, já advertiu. O campo tá aí, né? Alguém acessou, trouxe um fragmento e colocou em filme. Não sei nem se é o campo ou se é algo agendado. Seria bem específico, né? Conduzido. Não aleatório como campo no qual se conecta, mas algo de... Porque essas mídias são controladas por muito poucas pessoas. Sim. A informação... escapou. Nada escapa ao algoritmo. Nada. Tudo é intencional, né? Te deixam usar de graça o WhatsApp. Por quê? O Google. O Waze, as IAs agora. Não sejamos ingênuos, né? É, porque eles nos amam. Gente, é melhor eu ir embora. Gravando isso aqui. Estão gravando porque... Mas eu vou falar, hein, Gi, a gente tá vivendo um momento sem precedentes na história, né? E é incrível, né? Tudo bem, é assustador, é temeroso ou não sei, dependendo do grau de otimismo de cada um. Mas é muita mudança, Cris. Já acabou. Então, mas essas mudanças galopantes, assim, Cris, é uma coisa atrás da outra. Você não consegue se atualizar. Não, eu concordo com isso, que não somos o topo, né? Houveram humanidades que foram muito Mas você percebe que a gente está se surpreendendo a cada semana, parece que surge uma coisa nova, né? Sim. Essa questão do bebê, da boneca reborn aí, foi em maio, não foi? Que começou a emergir, começou todo mundo a falar e tal. Olha o que deu, né? Olha como tá já tomando proporções. E aí, de novo, a quem convém? Essa é uma pergunta crítica. A quem convém? Bom, a pessoa que está fabricando isso e tem eles fazem encontros, né? As pessoas que trabalham com as bonecas, as mulheres fazem encontros, alguns maridos já acompanham, elas fazem encontros no Ibirapuera, em alguns pontos. Dia 13 agora de maio teve um. E aí eles levam para vender produtos também. Perfeito, vai ficar um nicho reduzido. Eu acho que tem até uma questão, tem aspectos que são positivos, tá? Eu ouvi um depoimento de uma mulher que trabalha com a boneca, que pinta a boneca, e ela falou, olha, isso é uma fonte de renda para mim. Eu estava sem ter o que fazer, isso para mim é terapêutico, por exemplo. Uma outra de porcelana que são antiquíssimas e caríssimas. É o século passado da França, né? É verdade. Então tudo bem, tem também o lado bom, mas é a questão de o humano não se perder. Isso pode ser um recurso valioso. Perfeito, mas é só a gente não se perder, a linha tênue. Porque a gente acaba caindo, né? Porque é uma distração. Mas já foram os animais, os pets. Você não é dona dele. Você é a tutora. Ressignifica o nome, mas... Eu tenho 7 gatos, 2 cachorros. Então, né, Cris, eles mandam em mim. Nessa questão, né? Cris, essa questão aí sim entra a pergunta a quem interessa. Porque você vai hoje num lugar que trata dos animais em geral... Tem 7, 8, 15 tipos de ração. Será que eles sentem todos esses gostos, né? Assim, querendo humanizar o que você disse há minutos atrás, né? Totalmente. Então, assim, realmente, a quem interessa. Deixa os animais doentes. Animais sofrendo síndromes, ansiedade, de abandono. Gente, fala isso numa fazenda. O Capial, ele vai ficar olhando. É sério? É sério? Ele anda de carrinho de bebê pelo shopping. É sério? Eu vou fazer um comentário aqui agora. Veja você, estou solteira, não é? Eu acho que... Ai, meu Deus.
Será que eu vou ter que trilhar algum caminho diferente? Porque o mercado já tá ruim, né, gente? Olha, as solteiras de plantão sabem, né, amigas? Que a situação aqui fora tá meio complicada. Será que eu vou ter que usar algum recurso extra, gente? Deus é mais. Love doll. Vocês me internem, viu? Por favor. Sim. Vocês me levam pra terapia, me trancam lá na sala. A gente faz uma constelação, Edi, pra olhar pra isso. Faz todo mundo junto comigo. Olha só, a produção já tá dizendo que eu tenho só 10 minutos, porque aqui é assim, né, gente? Tem a produção ali atrás. Mas a gente nem começou, né? Hoje o papo tá bom. Boa, tá tão gostoso. Nossa, gente, sério, eu amei. Eu não senti o tempo passar, não sei quanto tempo a gente tá aqui. Mas eu, se deixasse, ficaria aqui horas. Porque você vê, uma coisa vai puxando a outra, porque é tudo interligado. Tudo interligado. São as várias facetas de uma mesma questão, né? De uma mesma variável que a gente vai explorando, porque você vai se abrindo e vai vendo. Gente, que coisa. Para o mundo que eu quero descer, meu povo. Meu Deus, eu nunca imaginei que um dia eu estaria sentada entre amigos conversando sobre temas assim. Edi, não nesse não, que semana que vem deve ter novidade de novo. Deve ter novidade, outros Deve temas. ter novidade, com certeza. Sempre explorando polêmicas e dividindo. A ideia é sempre, não é o julgar se serve ou não para mim, mas polarizar para separar. Eu quero, até numa outra oportunidade, quero tê-los de volta aqui para a gente continuar essa roda de bate-papo. Meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho o hábito de querer trazer pessoas aqui que são pessoas afins, que eu gosto bastante, né? Então, a Ana, eles sempre vão... Deixa ele abrir aqui, aí você volta um pouquinho. Sim, senhor, ok. Aproveitei. Ai, tinha tanta coisa para falar, né? Muito interessante, né? Interessante. Muita coisa, nossa, o mundo tá... Ela falou dos campos morfogenéticos e tem tanta coisa boa pra falar. Esses campos você falou com base em Kurt Lewin ou não? Sim. Ah, então. Porque ela conhece um outro autor que depois eu até vou pegar, viu, Ana? Um outro autor sobre campo também. Gente, coisa boa. Sério, uma troca muito boa. Pode começar? Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Então, meninas, assim, ó... a Ana já é conhecida aqui de outros carnavais, né? De outros episódios, sempre vai estar com a gente. O Edu já esteve com a gente, a Cris é a primeira vez, primeira de várias. Eu quero tê-los novamente aqui. Então, assim, essas pessoas que eu tenho uma sintonia e que a gente vê que vocês perceberam que aqui fluiu de uma forma orgânica, muito natural, porque aqui nada é programado. Claro, existe uma pauta, vamos falar sobre, e aí cada um traz o seu conceito aqui e as coisas vão fluindo. Aqui a gente não tem uma reunião pré-pauta antes, né? Porque aqui a ideia, de fato, é um bate-papo, né? Então, em outras oportunidades, nós teremos todos eles aqui novamente, porque é sobre isso, esses laços que nós fazemos e aí essa sintonia, essa sinergia que rola entre a gente, né? Então, eles sempre vão estar aqui na medida do possível, eu quero muito tê-los de volta. Eu vou aproveitar esses 10 últimos minutinhos, eu quero fazer uma outra pergunta que eu até já tinha comentado que eu gostaria de falar sobre, comentei com vocês dois. Eu esqueci o nome que se dá hoje, mas essas pessoas que se identificam como animais. Pera. Eu acho que nós temos 10 minutinhos aí e de repente a gente deixa como gancho para uma próxima conversa, mas eu gostaria de escutá-lo sobre isso, porque de verdade também eu vi uma matéria, eu não sei se a pessoa é brasileira ou não, acho que até encaminhei para vocês, de uma pessoa que se identificava como uma cabra e estava lá fazendo terapia. Gente, eu não sei quem é mais doente, se a pessoa é dito, aspas, terapeuta, me desculpa, que socializa com uma pessoa dessa e trata ela, fazendo com que ela venha um processo reverso de ser antissocial e mexendo no corpo, e essa pessoa andando na rua de 4. Eu fiquei, sério, eu olhei e falei, meu Deus, eu gostaria de escutá-lo sobre isso, sério. Porque, e uma vez eu vi na internet uma mãe falando, a filha se identificando como uma formiga, e a mãe falando, então tá. Então daqui pra frente você vai dormir lá fora, eu vou comprar potes de açúcar, você vai ficar lá fora, só que formiga não usa celular, formiga não usa computador. Sarou. A menina ficou em pânico ali. Eu falei, gente, parabéns para essa mãe, né? Foi a psicologia que ela aplicou ali no momento. No concreto. Exatamente. No concreto. Ela falou, você vai dormir lá fora, porque formiga não precisa de cama.
Não é, minha Exatamente. gente? Formiga precisa de cobertor, Vamos não ser precisa coerente, de conforto, então, né? Ué, mas não é isso? Claro. E a menina começou a entrar em desespero. Mas eu gostaria de escutá-los, temos 10 minutinhos, 15 aí no máximo, pra a gente dar uma Eu pincelada também. nisso. Eu gostaria de escutá-los. É começar, Cris. Acho melhor não. Eu seria a mãe da menina. É que de alguma forma, Cris, denota algum distúrbio do comportamento que me parece que não foi catalogado no DSM ainda. Vai ter que, O que é DSM? DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? Ok, obrigada. Ele é vinculado à psicologia americana, mas é utilizado no Brasil amplamente. Então, os psiquiatras usam, a gente usa para poder fazer diagnóstico também, para poder entender por qual caminho se vai. Essa questão ela é relativamente nova, mas ela tem uma demanda de, basicamente, não querer ser humano, né? Existe uma dificuldade em lidar novamente com a realidade e cai novamente no campo dessa fantasia, mas de uma fantasia delirante que quer ser vivida como uma realidade. Por incrível que pareça, é o caminho a ser trilhado, né? Para fazer uma análise breve e rasa sobre Sim. isso, né, Cris? Sim. Vai cair justamente na questão do bebê aí, Reborn. Eu sinto que há uma maneira de tentar normatizar aquilo que o senso comum acha não normal. Existem, eu sei que nos Estados Unidos, com certeza, aqui eu não tenho nenhum relato, pessoas que se identificam com bebês. Saem do seu trabalho, vão para esse lugar, vestem fralda, tomam mamadeira, são trocados por outras que se identificam como mães de adultos. Isso é muito antigo. É muito antigo? É. Então, tem uns que gostam de apanhar, não faça mais isso, pá, pá, pá. Tem as que gostam de bater, mas não entra no sadomaso. Mas é uma coisa que foge ao âmbito da psiquiatria, de estudos e de cuidados e ganha as ruas. Então, eu sinto que o senso comum sempre dirigiu a sociedade. Aquilo que você olha, um ser humano falando eu sou uma cabra e sai de 4, o senso comum diz, espera lá. Não precisa estudar psicologia, psiquiatria para falar que ali tem alguma coisa errada. Uhum. Eu sinto ser muito importante manter essa diferenciação. Enquanto eu conseguir ter um conceito, eu tenho um conceito. Para mim, isso não é normal. Não segue a norma que eu conheço ou estabeleci como adequada para um ser humano. Enquanto eu conseguir diferenciar, a sociedade está saudável. A hora que não tiver mais, aí a sociedade como um todo tem problemas. Meu Deus. É isso. bem né? complexo, né? A pergunta que eu deixo é o que se passa na psique mais profunda dessa pessoa, eu vou chamar de alma, o que se passa na alma tão complexa de uma pessoa que se comporta, que adota esse tipo de comportamento. Uma ruptura, uma decepção Uma com o humano. total, uma autodesconexão total. Na psicologia, eu diria que ela uma entrou no reino... desfragmentação. Se for uma análise da psicologia, ao meu entendimento, sem pensar muito, não sei se o Edu concorda, ela entrou no reino da sombra. Da sombra pessoal, Sim, que é o ponto cego para um mim. ponto cego. Sim, total. Então, ela entrou nesse E se perdeu. universo, e se perdeu E se nesse perdeu ali. E labirinto. talvez em alguma instância você tá falando, tá difícil ser humano, né? É melhor ser formiga, gente. Melhor ser Mais formiga. fácil. A gente vai se convencer disso daqui a pouco. Meu Deus. Espero que não, viu, Ana? Olha só, que não. pena que, né? Puta, Brincadeiras sério, à de parte. coração mesmo. Cara, eu queria muito continuar aqui. Adorei tê-los comigo aqui. Foi muito gratificante, foi muito leve, muito fluido. Aprendi muito. Adoro essas trocas, adoro essas resenhas. Tudo que vai pro profundo
é algo que me chama muita atenção. Não gosto de coisa rasa. Essa é uma característica minha. Então, isso para mim aqui é ótimo, é muito, muito bom. Mais uma vez, gratidão por estarem aqui. Vou pedir para deixar as suas redes sociais, caso vocês queiram. E para você que está aí do outro lado, eu só tenho mais uma vez que te agradecer. Espero que essa nossa conversa tenha chegado até você de alguma forma, que tenha feito sentido para você, porque a ideia aqui não é convencer ninguém, é ter trocas, né? É sobre isso, porque somos todos diferentes, né? Mas feito de coração, tá bom? Se cuide, se ame, se acolha, se respeite. E se a gente se... Ainda bem que dá pra cortar isso aqui, rapaz! Bom, só vou falar o finalzinho. Se ame, se acolha, se cuide, se respeite, viu? Tamo juntos, até a próxima. Beijo! Por favor, pode falar. Pode falar vocês, eu comecei. Então, quero agradecer aqui mais uma vez, Edi, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito aberto, muito gostoso. Me senti muito bem aqui, né? Cris, a Ana, com você. Tudo maravilhoso. E a minha rede social, vou deixar o Instagram, que é o @EduGuerreiroTerapeuta. Tá bom? Tudo um grande junto. abraço. Tudo junto. Belezinha. Edu Guerreiro Terapeuta. Nosso guerreiro. Eu acho que os encontros promovem reflexões. Não tem resposta, mais dúvidas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, ser acolhido por vocês que estão em casa. E deixo dúvida, nunca se satisfaçam com o raso. Eu não tenho redes sociais. Gente, é uma leite, né? Você viu o jeito como ela se posta, como ela fala, eu já sou o rosto. Tinha que ter minha risadinha. Eu também quero agradecer demais por esse encontro. Adorei conhecer vocês, aprendi muito aqui também, porque a vida é sempre uma troca, a gente compartilha e recebe. E obrigada, Edi, mais uma vez. Foi uma honra. E eu tenho um Instagram também, que é ana.constela, e onde vocês podem me seguir lá também. Vamos dar Obrigada. as mãos. Adorei. Meninas, até uma próxima. Beijo!